Olá pessoal, boa tarde. Mais um podcast aqui com vocês, o 32º. Estou aqui com o nosso sócio aqui, o Fábio, e nosso convidado aqui, querido amigo aqui, o Evandro Figueiredo. O Evandro, hoje CEO aí da ActiveBiz, uma empresa aí de consultoria, processo, gestão e liderança. Depois o Evandro fala um pouquinho mais. É um prazer tê-lo aqui conosco. O Evandro foi aí uma das pessoas que passou pela minha vida aí como gestor, né, no meu início de carreira. Tive o privilégio aí de trabalhar com o Evandro há uns bons anos aí, né? Quase 15 anos, talvez na conta total aí. Então, Evandro, seja bem-vindo aí. Fábio, boa tarde também aí. Boa tarde, Evandro. Tá, prazer aí, né? Seja bem-vindo ao podcast, enriquecendo aqui os nossos conteúdos, né, pessoal? Não percam, realmente, né, pelo que a gente o Silvano vem falando, realmente vai ser bem importante, né, esse tema, gestão e liderança na vida real, né? Então, obrigado pela presença, tá? E venha mais vezes aí, né? Tá? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui participando desse podcast da Coan e poder trazer um pouco aí para vocês dessa minha trajetória, da minha experiência, no sentido de agregar conhecimento sobre boas práticas de gestão e de liderança. Eu já trabalhei em inúmeras áreas, já fui gerente financeiro de empresa, já tive várias empresas próprias, já fui programador de computador, já passei por todas as áreas possíveis. Minha última trajetória dentro do ramo corporativo, eu fui diretor-geral de uma multinacional suíça do ramo odontológico. Eu respondia diretamente para o CEO corporativo e era o responsável por todas as operações aqui no Brasil. Então, diretor-geral, alguns dizem presidente, CEO, enfim, mas o importante é que eu cuidava de todas as operações da empresa desde o seu início aqui no Brasil. Fiquei lá por 23 anos, então tirei a empresa do zero, iniciando uma verdadeira startup. Foi, inclusive, uma das empresas em que o Silvano me acompanhou por alguns anos, e até recentemente, quando eu saí dessa empresa, me aposentei, abri a minha consultoria, a ActiveBiz, e a empresa estava com um faturamento de 200 milhões de reais ano. Então, foi um crescimento bastante substancial de um produto que, claro, ajudou bastante, não um produto, mas vários produtos líderes de mercado, e é sempre bom trabalhar com um produto bom, né? Eu dizia que quando você trabalha com produtos que você usaria você mesmo, é o melhor dos mundos. Aí você não tem que vender, você só tem que dizer como é que esse produto é bom e pode atender as necessidades. Mas enfim, eu tenho um livro publicado, na realidade eu chamo de manual, de plano estratégico na prática. Estou finalizando um outro que é de gestão inteligente, que envolve duas partes específicas. A primeira é justamente a parte de controles da empresa, aquilo que em geral a gente está acostumado, todos os controles, planejamento, em KPIs, enfim. E a segunda parte do livro envolve justamente a parte emocional da gestão para o empreendedor, para o gestor, enfim, que justamente cuida da parte psicológica do gestor e do empreendedor, para que ele não seja um escravo do seu trabalho, mas que ele tenha prazer em fazer as coisas e realizar o seu propósito dentro deste trabalho. Então essa é a ideia deste livro, que eu devo estar publicando possivelmente aí no início do segundo trimestre. Então eu estou à disposição de vocês. Podemos começar, vamos bater este nosso papo. Falar um pouquinho aí sobre liderança, sobre gestão, né? Então, acho que já pautado aí no nosso pilar maior aqui, né, Evandro? O que seria liderança aí hoje para você? Como é que você nos ajuda a entender aí pelo seu ponto de vista aí essa... Bom, eu acredito que liderança é a habilidade que uma pessoa tem de conseguir
organizar pessoas para que elas transformem o potencial que elas têm e que a empresa tem em resultados reais. Acho que liderança não é mais do que isso. Muita gente tem vários conceitos, enfim, mas genericamente falando, eu acho que é isso. Eu gosto do futebol, né? E o futebol ele tem muito isso, né? Ele fala, não, mas o técnico não dá resultado, né? Só tem que ter jogador bom. Mas você cansa de ver aí, né? O Tite agora foi, né, pro Cruzeiro, o Cruzeiro tava bem, aí ele pegou 4 jogos, resultado lá embaixo, perdeu os 4, né? Exato. Então, você vê que realmente, né, a liderança sem resultado, o cara pode ter o currículo que for, se não entregar real, né, resultado real, não vai pra frente. Porque o resultado não vem do líder, né? Vem da equipe que ele lidera. Hoje um grande desafio aí que você enfrentou na carreira aí, um dos grandes desafios aí, que você poderia contribuir aqui, compartilhar? São vários, né? Vários, né? Inúmeros. Mais um. Esse destaque aí, né? Vamos dizer assim. Um que é bastante comum é justamente você conseguir conciliar o atingimento de objetivos, a busca dos objetivos da empresa, sem gerar aquela pressão enorme nos funcionários, de maneira que eles acabem espanando. Então, organizar, equilibrar o atingimento de objetivos com a saúde mental e emocional da sua equipe e do próprio empresário também. Tem a ver com a NR do governo NR1 aí sobre saúde emocional ou não? Hoje em dia, sim, hoje é muito vinculado, tanto que eles estão, não sei nem se já foi implementado, vai ser agora em março, né, se eu não me engano, mas sim, porque, veja, cada empresa é um tipo de empresa, cada empresário é diferente, enfim, mas hoje em dia, essa questão da pressão, essa questão de ambientes tóxicos, né, lideranças tóxicas, isso aí tem gerado bastante problema emocional e psicológico nas pessoas. E cada vez mais empresas, pequenas, médias, grandes, mais as médias e as grandes, elas estão preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Por 2 razões. Primeiro, que um funcionário que não esteja gozando de saúde mental boa, ele não vai ser produtivo. E o segundo é que você corre, por conta de compliance, enfim, você corre enorme risco de ser processado pelo funcionário. São funcionários que incorrem em burnout, enfim e tal, e acabam depois saindo da empresa e processam a empresa. Então, junta tudo. Então, o ideal, de fato, é você ter um ambiente produtivo e que cuide, sim, da saúde mental dos funcionários. Você trouxe um desafio que, na verdade, é um desafio hoje até universal, né? Exato, Você conseguir claro. fazer equilibrar esses pratinhos todos, né, de maneira com que as empresas consigam aí, através disso, né, também superar obstáculos e tal. Mas você, assim como a gente também passa por isso todos os dias, você conseguiu superar isso? Foi um desafio superar? Você chegou a atingir o objetivo que você esperava ou que almejava com relação a esse desafio que é gigantesco hoje, né? Sim, e é tudo muito dinâmico. Você pode superar um desafio que esteja acontecendo na sua empresa naquele momento, como, por exemplo, um funcionário tóxico, um chefe tóxico que esteja acabando com o clima da sua área. Resolve esse problema e depois, mais para frente, pode aparecer outro. Então é tudo muito dinâmico, mas sim, é possível resolver e tudo tem a ver com processos bem definidos, com planejamento e com foco definido. Na realidade, foco é uma das palavras-chave mais importantes, porque quando você não tem foco, ou tem muitos focos, você não tem foco. E aí todo mundo acaba tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, isso daí estressa qualquer um. O próprio empresário, o próprio gestor, o funcionário. Então, o foco é importante. Então é importante você ter foco, você ter método e você ter disciplina para fazer as coisas. É a melhor maneira de você prevenir esses problemas. Que tá muito difícil hoje, né? Assim, a geração que vem, ela já é uma geração sem foco, né? Porque ela é muito dispersa, né? Então, acaba que a empresa acaba tendo que realmente já entra, o colaborador muitas vezes já entra
com problema emocional. E aí a empresa tem que fazer um trabalho muito bem organizado, senão ele entra sem foco e bagunça mais ainda a empresa. Você tem toda a razão, Fábio. Hoje em dia, essa nova geração, a chamada geração Z, tende a ser uma geração bem mais imediatista. Mas eu diria que a questão do foco ajuda bastante, mas não apenas o foco. Eu acho que eles buscam também um propósito. E quando você está treinando esse funcionário, quando você está trabalhando com os seus funcionários, eu acho que quando você define e mostra para ele qual é o propósito daquilo que ele está fazendo, qual a razão daquilo que ele está fazendo, diminui um pouco a ansiedade, ele passa a ter um pouco mais de comprometimento. Essa nova geração, ela não quer saber de receber ordem, alguém mande fazer alguma coisa, porque isso daí estressa demais e eles não gostam de saber disso. Não é como a minha geração, mas a gente estava acostumado com isso. Hoje eles querem entender o porquê das coisas. Eu tenho um filho de 23 anos, acabou de sair da faculdade, e ele comenta isso comigo. Quando ele entrou agora recentemente em uma nova empresa, e ele comentou que logo no começo, primeiro, ele não tinha certeza se de fato aquele era o negócio para ele. Por quê? Porque ele sentiu que eventualmente ele não estava incluído no propósito. Mas logo na sequência, veja, às vezes as coisas funcionam de maneira muito, muito sábia, né? Logo na sequência, ele já teve um treinamento muito mais específico de um dos fornecedores dessa empresa, e ele ficou muito motivado. Uma empresa multinacional gigante e tal, ele entendeu que o propósito dele era muito maior do que apenas fazer análise do processo que ele trabalha lá e tal. Ele tinha um propósito que era contribuir para a empresa fazendo isso, para dessa maneira a empresa ter mais rentabilidade. Então, isso daí move bastante essa nova geração, esse propósito de estar fazendo sem ter que fazer porque é obrigado. Um erro hoje aí da liderança, né? Um grande erro aí, talvez, que a liderança de maneira geral possa estar ocorrendo aí, né? Ou algo que de repente você, como líder, talvez tenha errado e tenha te ensinado alguma coisa, alguma contribuição nesse sentido, assim, pra gente... Claro. Inúmeros erros, né? A vida é feita de erros e acertos. A ideia é que quando você erra, você tenha este erro como um processo de aprendizado, né? Não é um fracasso. O fracasso é aquilo que você faz do seu erro. Então você comete um erro, o importante é que você erre, aprenda, ajuste e volte a trabalhar e não cometa novamente esse erro, né? Até digo que normalmente pessoas sábias, elas aprendem com os erros dos outros. As pessoas medianas aprendem com os próprios erros. E tem aqueles, infelizmente, que não aprendem nem com o próprio erro, né? Aí já é outra história, mas enfim, o erro faz parte. E um erro, digamos, que eu já passei e que aprendi bastante, é justamente nesse sentido que a gente já falou. Permitir que um funcionário de alta performance tenha seguido na empresa, mesmo com ele tendo um comportamento extremamente tóxico. Mantive-o na empresa por muitos anos, pela performance, mas depois o problema, o ambiente gerado por essa toxicidade foi péssimo. Então, esse foi um erro que eu cometi. Clássico, né? Assim, que é Me arrependi. Muita gente, né? E nunca mais repeti. Então eu tô dentro daquela classe que aprende com os próprios erros. Não, e de fato, né, assim, até tem um ponto aqui que acho que é um pouco dessa questão da toxicidade que você estava falando, né? Assim, qual é a principal diferença entre mandar e liderar, né? Porque quando você tem líderes ali que não estão preparados, né, acaba gerando um desconforto ali, né? Então, qual a diferença entre mandar e liderar, né? É a clássica diferença entre o chefe e o líder. O chefe manda, ele ordena, diz que é para fazer. É uma obrigação do funcionário. Isso já gera em si reações internas da pessoa. O líder, por sua vez, ele inspira, ele direciona e ele treina os funcionários. Ele desenvolve os funcionários. Essa é a diferença. Um manda, é uma obrigação.
O outro inspira, ele direciona e ele faz com que o funcionário cresça e aprenda a fazer as coisas e tomar as iniciativas por si próprio. Na teoria é lindo, né? Mas na prática. na prática. É possível, não, eu entendo, não é fácil. Mas é possível. Veja, o líder trabalhando como um inspirador não é difícil. É difícil você convencer a pessoa a ser este líder e tudo isso pode ser treinado. Então, e é fundamental. Isso daí transforma aquele ambiente tóxico em um ambiente saudável. Isso daí transforma o comprometimento do funcionário que está desmotivado. Então tem uma série de benefícios. Não é fácil, você muito bem disse, mas é possível sim. Né? Claro que passa por processos, claro que passa por controles próximos, enfim. Às vezes eu acho que está faltando pessoas que querem liderar outras, né? Assim, e à medida que essa geração vem para o mercado, começa a tomar o mercado, essa geração, me parece isso, que cada vez mais as pessoas estão fugindo do cargo de liderança. Pois é verdade. A possibilidade, né? Então, que tudo é possível, a gente não tem sombra de dúvidas, né? Talvez até fazer um adendo aqui na colocação, é que assim, parece lindo porque assim, falta profissionais hoje que possam chegar nesse nível, mas que é possível, óbvio, né? Isso leva um tempo, a gente sabe do tempo que se leva para formar um profissional que consiga enxergar o mesmo horizonte da direção, né? Então isso às vezes é mais exaustivo do que parece, né? Então nesse sentido, realmente parece lindo, mas... Uma das marcas, né, que a gente criou ano passado foi a Coan Academy, né? Que é justamente criar aqui na Coan essa cultura de desenvolvimento, treinamento, palestra, né? Até tem uma plataforma que a gente publica as palestras, né? Convidamos você também a fazer uma palestra aqui, né, para a equipe. Obrigado, né? vai ser um prazer. Então a gente grava essa palestra, publica lá e deixa disponível, né? Para o pessoal poder assistir, né? Então a gente tem esse... Por quê? Porque a gente necessita tanto, né? Não só de desenvolver internamente as pessoas, mas o próprio cliente. Né? Assim, a gente trabalha com empresas pequenas, negócios pequenos, né? Então o nosso cliente ele é um empresário que ele precisa de um treinamento também, desenvolvimento, né? Então para nós é um assunto que não dá para você falar, não, né? Vamos trabalhar tecnicamente, trabalhar nossa gestão e deixar de lado essa parte de treinamento, né? Você está perfeitamente, muito certo mesmo. E isso não é um privilégio de vocês. Todas as empresas passam por essas mesmas dificuldades, estão em busca de soluções também. Então é importante, sim, vocês se conscientizarem que há coisa para fazer, muita coisa, a gente já estava conversando, já foi feita, vocês já estão no caminho certo, muitos processos desenvolvidos. Importante agora é você entender que alguns processos foram desenvolvidos, mas a gente tem que ver se o processo está funcionando. Se não está funcionando, a gente tem que revisitar e tentar fazer funcionar. Porque o processo em si é ótimo, só que ele tem que funcionar. Isso aí, é por isso que as consultorias estão todas por aqui, para a gente revisitar os processos constantemente, né? Estamos aqui por isso. Excelente, Evandro. Perfeito. Excelente colocação aí para a gente, como consultoria também, obviamente, né? É isso, os processos internos. Né? Uma aqui que eu achei que vai fazer ligação boa com o que a gente estava falando, né? Assim, e os escritores de contabilidade passam muito em função dessa pergunta aqui, né? Dá para ser ótimo técnico e péssimo líder, assim, no sentido de desenvolvimento, né? Assim, tem espaço para esse profissional que ele quer ser técnico e não ser líder, ou no mundo está caminhando para uma vertente que quem não conseguir se desenvolver para um cargo de liderança vai ficar para trás com a automação, com a questão da IA? Sim, é possível você ser um técnico e não ser líder, e é possível você ser um técnico e também ser um bom líder, né? O que acontece é o seguinte, normalmente... técnico vai ser o líder, né? Tem a carreirinha, Pois é, né? Como falar. porque, na verdade, o que acontece? O técnico, ele é treinado para resolver problemas. E o líder, normalmente, ele é treinado e o que ele faz é criar um sistema que resolva os problemas. Então, essa é a diferença.
Então, o técnico pode seguir como técnico, não precisa ser líder, ou pode ser líder, desde que ele aprenda, porque a liderança, na minha opinião, é algo que pode ser desenvolvido. É claro que se a pessoa já tem esse dom, ajuda bastante, mas pode ser desenvolvido, porque criar um método também é a base para você desenvolver uma liderança eficiente. Então, sim, é possível as duas coisas. Excelente, excelente. E como equilibrar essa motivação aí com a liderança, cara? Com a cobrança, você diz assim? É, É um ponto muito importante, é uma ótima pergunta. Quando você cobra apenas por cobrar, isso daí pode se transformar em pressão, ou ser enxergado como pressão. Quando você tem liderança, você envolve a pessoa e faz com que a pessoa assuma também o seu propósito. Somente o propósito, ou somente a liderança, no sentido de deixar a pessoa motivada, pode se transformar em uma certa permissividade. Então, a cobrança versus essa permissividade deveriam ir juntas no sentido de você trazer essa pessoa para o seu propósito e atribuir a essa pessoa o grau de responsabilidade necessária para chegar nesse propósito, nesse objetivo. Então, é você não deixar que a cobrança se torne agressiva e nem que a permissividade seja demasiada. Então, juntando os dois, você tendo controles, você tendo projetos, processos e trazendo essa pessoa, tendo conhecimento daquele que é o objetivo final, você consegue equilibrar os dois. Como fazer as pessoas realmente tá motivadas. Você falou bem essa questão, né? Unir as duas frentes, né? Assim, cobrança com essa parte de resultado, né? Exatamente. Responsabilidade, né? Quando a pessoa sente que tem um propósito dentro do seu trabalho, já é muito mais fácil de ter motivação. Ela não sente que está sendo obrigada a fazer as coisas, mas ela está tendo sugestões e solicitações para contribuir. Essa forma é muito diferente e faz com que sim, a pessoa tenha mais motivação de estar chegando, desenvolvendo um trabalho para seu próprio benefício e para o benefício da empresa. Isso aí é bem importante e faz parte da questão da saúde emocional das pessoas. Beleza. maravilha. Tem um outro ponto aqui, que é a liderança que gera resultado, né? Assim, você vem falando muito da questão de desenvolver processo, de realmente alinhar a expectativa, foco, né? Para que as duas frentes estejam bem alinhadas em prol de uma situação que é o resultado da empresa, né? Então, aí tem um ponto que é legal, que é resultado ruim, é falha da equipe ou da liderança? O resultado ruim normalmente não nasce da base. Então, a equipe está simplesmente executando aquilo que o líder construiu. Então, eu diria que o líder tem um papel muito grande em resultados ruins. 70%? É difícil de mencionar, mas pelo menos 60%, 70% é deficiência da liderança. Ele não está conseguindo trazer a equipe para si, para que eles desenvolvam Até melhor. porque ele monta o time, né? Então, Exato. ele tem esse poder da Exatamente. então, troca. Se o time não está realizando, cabe ao líder orientar, direcionar, mostrar como é que se faz. E se não for, não chegar a atingir o objetivo, aí ele pode muito bem trocar também. Pegando o gancho do futebol, tem que tomar cuidado, porque dependendo do patrocínio, ele não consegue montar a equipe. Então, aí é uma outra coisa, né? Mas aí já é interesse próprio. Maravilha. O que nós temos aqui na sequência? Vamos lá. O que mais aqui? Um ponto aqui. Como transformar cultura em meta prática hoje aí? Hoje estamos nesse processo hoje aqui internamente, né? Se fala muito disso, né? Sem Cultura, dúvida, né? Assim, nas empresas. E é primordial, né? Porque a cultura é que vai definir o clima dentro da empresa. É muito importante que a empresa saiba
qual é a sua própria cultura, porque não é muito difícil você encontrar empresas que falam, minha cultura é assim, é isso, meus valores são esses, mas que no fim são coisas que eles pegaram, é legal ter essa cultura. Na verdade, vou copiar da minha empresa tal, né? na verdade, é importante que os dirigentes e os donos da empresa definam qual é, ou saibam qual é a cultura, os valores, a missão da empresa de verdade. E se os diretores têm essa ideia e vivem essa cultura, essa missão, esses valores, o negócio vem de cima. A diretoria tem que viver isso daí no dia a dia. Não basta você ter posters, banners grudados na parede aí com a cultura da empresa se a diretoria não vive isso. Então a diretoria tem que viver a cultura e mostrar para os funcionários que a cultura é algo importante sim, seja ela qual for. E para que você tenha o engajamento das pessoas, isso daí deve acontecer desde o momento em que você vai contratar essa pessoa, selecionar a pessoa. Você tem que expor quais são os valores, qual é a cultura da empresa, para que o funcionário já embarque na empresa com essa mesma ideia. E enquanto os diretores vivem a cultura no dia a dia, os funcionários vão estar vendo e têm que ser cobrados também para respeitar essa cultura. Porque a cultura é o DNA da empresa. Por isso que eu digo, a empresa tem que saber qual é de verdade a sua cultura e viver a cultura. E sim fazer com que os funcionários vivam essa mesma cultura. Isso é muito importante, né? Até para o pessoal que está nos ouvindo. E assim, de maneira geral, a gente fala aí, 95% das empresas brasileiras são pequenas empresas, são empresas de dono, que o dono é muitas vezes de front, é o cara que gera negócio. Então, isso, gente, não é para empresas já estruturadas ou empresas grandiosas, mas sim para empresas que querem ser grandiosas. Então, isso começa na base, né? Então, não é porque você é uma empresa pequena, você tem 2 funcionários. Então, isso tem que funcionar. Obviamente, não exatamente, né, não existe uma cartilha pronta, porque senão todas as empresas e os empresários eram multimilionários e tal, mas a gente sabe que não funciona exatamente dessa forma, mas é importante que se tenha essa mentalidade e essa mudança de mindset que, para crescer, é importante que você tenha enraizado uma cultura, que você tenha uma base sólida e que, por mais que processos que a gente está falando aqui, né, tem muitos insights que você trouxe aí, a gente já olha, mas eu não tenho esse punch para isso, eu não estou nesse nível, então isso não serve para mim, isso é balela, na verdade serve para todo mundo, independente se o cara é uma lojinha ou se o cara é uma empresa de 100, 200, 500 funcionários, né? E a gente entende a dor do crescimento, porque nós, no Grupo Pan, temos sofrido um pouquinho com boa parte daquilo que nós estamos conversando aqui, né? E isso já virou debates, e você, inclusive, né? A gente acabou tomando uns cafés aí, a parte em paralelo, e eu trouxe também um pouquinho disso, né? Que é essa dor do crescimento, de colocar os copinhos, os pratinhos, cada um no seu devido lugar, para que você crie uma conexão, uma engrenagem que possa funcionar para que de fato a empresa chegue e atinja os objetivos, né? E alcance aí aonde todos nós empresários gostaríamos de chegar, né? Então isso é um alerta geral aí, pessoal, não é só para grandes empresas. Feito. No meu livro, meu manual do plano de negócios na prática, eu falo justamente sobre isso. A ideia do plano de negócios na prática é aquele cara que está começando o empreendimento do zero e que tem que pensar em todas as nuances do seu negócio. E uma das primeiras coisas que eu recomendo que seja feita é justamente parar e pensar em qual é o propósito da empresa, quais são os valores da empresa. Porque ele tem que parar e pensar nisso. Né? Se ele começa um negócio sem atentar a esses detalhes, ele já vai começar de uma forma desorganizada, desestruturada, e mais cedo ou mais tarde ele vai ter que passar por isso. Então, eu recomendo que comece assim, pare e pense no seu negócio. O que é que você pretende com o negócio? Quais são os valores que você não abre mão? E que os funcionários que você for agregando ao seu negócio devem compartilhar com você. Porque senão o negócio não funciona, vai acabar com motivação, vai acabar com uma série de coisas, comprometimento. Então, sim, você tem que definir qual é a sua cultura, qual é
o propósito do seu trabalho, quais são os seus valores inegociáveis e procurar trazer para o seu barco aqueles que compartilham desses valores. Eu acho que isso é fundamental. A gente vê até empresas grandes, né? Recentemente Claro. a Google, teve outras empresas maiores aí que elas mudaram alguns valores, né? Entendendo que já não dava mais para manter aqueles hábitos, aquela cultura, né? Se Sim. fosse uma empresa desse porte, né? Ela tem que revisitar, né, isso daí, tem que realmente estar sempre consolidando Sem isso. dúvida. Imagina Sem dúvida. Imagina os pequenos. os pequenos, Sem né? dúvida. Assim, né? Então, assim, é algo delicado, né? Então, Sem dúvida. Isso a gente vive aqui, né, dentro de casa, porque, como a gente falou um pouquinho, cara, nós somos um grupo de negócio que tem 44 anos de mercado. Então, ou seja, nós já deveríamos ter nossa cultura enraizada, consolidada, os processos mapeados. E, na verdade, a empresa tomou um rumo de 1 ano e meio, 2 anos para cá, nós mudamos um pouquinho o nosso foco, sem deixar, obviamente, os nossos negócios de lado, mas assim, nós trouxemos novos negócios, implementamos novos processos dentro de um portfólio maior. Então, ou seja, isso faz com que a empresa tivesse que mudar um pouquinho a sua forma de atuação, né? E a gente entende, falando de liderança sob pressão já, né, que nós estamos vivendo isso já há algum tempo, e devemos ainda ter um caminho longo ainda pela frente, até que as coisas se concretizem e tal, mas hoje a questão do líder, né, assim, da equipe que está trabalhando sob pressão, né? O que seria assim? O que ela mais precisa de um líder, né? Nesse momento, assim, o que você poderia contribuir nesse sentido? Ah, nós estamos vivendo aqui, estamos em crise. Não, nós estamos vivendo uma mudança. Nós estamos trocando o pneu do caminhão a 100 por hora. Então, ou seja, é um caos, parece, né? Obviamente. Mas, então, neste momento, as pessoas que estão, cara, no processo de M&A, a gente nunca sabe o que vai acontecer, qual caminho esses caras vão seguir, para onde esses caras vão. Então, que contribuição você daria para acalmar esses corações que estão aflitos aí no processo de incorporação como esse? Olha, é muito pertinente essa sua pergunta e vocês não estão sozinhos. Muitos empresários, muitas empresas passam por isso o tempo todo. Em um momento de crise, crescimento acelerado, de caos, que seja, a empresa e os colaboradores, eles não precisam de um super-herói, de um salvador da pátria. Eles precisam de alguém que tenha serenidade, que consiga mostrar o foco, que consiga mostrar o caminho que vai ser seguido e que consiga manter a todos mais sérios. Então, o foco e a serenidade, um método definido, é tudo o que eles precisam neste momento. Não é alguém que queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem quer fazer tudo ao mesmo tempo vai se estressar e não vai conseguir fazer. O foco é primordial. O foco não precisa ser um foco. Pode ser 1, 2, 3. Mais do que isso começa a ser, não sei, foco mais. Mas sim, o foco, o método e a serenidade em que os funcionários, a equipe, possa se apoiar e acreditar. É aquele negócio, a crise está ali já, né? Não vai sumir, né? O momento desafiador não vai sumir. Então a ideia é passar por aquele momento, né, da melhor forma possível, né? A gente teve o caos aí da pandemia, né? E a gente viu que o Brasil até tá indo bem, só que o líder ali, né? O presidente, ele muitas vezes ele não tem a serenidade de saber passar a mensagem, a comunicação adequada e acabou gerando um conflito maior ali naquele momento, né? Então, às vezes o líder tem que ter essa sensibilidade, né? O que falar, né? Eu sou um grande seguidor da filosofia estoica. E na filosofia, é claro, eu vou falar de uma forma um pouco mais satírica, mas eles dizem que se o problema tem solução, você não tem por que se preocupar. E se o problema não tem solução, você não tem. Solucionado está, né? Mas isso quer dizer o quê? Se o problema tem solução, trabalhar para resolver, para buscar a solução. Se não tem solução, rapaz, você tem que mitigar as consequências e tocar o pau. Não tem solução, são coisas que você não tem possibilidade de atuar sobre. Então, se você não tem a possibilidade de atuar, o que você pode fazer?
Então, você tem que assumir as consequências, tentar diminuir essas consequências, mas você não pode fazer, não adianta você se preocupar com coisa que está fora daquilo que você consegue alcançar, né? Só complementando, né? Eu compartilho ainda até, né? E assim, uma coisa que a gente desenvolveu ao longo do tempo também, de tantos problemas e tantos processos, né? Eu estou há alguns anos aí também nessa carreira de investidor, de como empresa, vende empresa, reestrutura empresa, então eu aprendi bem que tudo passa, né? Então, se tem solução, não tem que se preocupar, porque vai passar, né? E se também não tem solução, não se preocupe, porque de fato vai passar. Então, a grande questão é como eu passo pelas fases difíceis ou fáceis, né? Alegres, porque elas passam, elas acabam em algum momento e você vira um novo ciclo, e esse ciclo pode ser feliz ou não, ou triste, né? Então, é importante que você mantenha aí o foco, né? A gente falou bastante foco E a aqui. A serenidade. serenidade, né? Então, Isso. compartilho. E uma sequência aqui também, né? A questão que às vezes a pessoa quer crise, mas na verdade é um crescimento. Na verdade, faz parte da dor do crescimento, né? Mas é crise, é caos. Não. A empresa, ela está crescendo, né? A sua solução pode ser a solução para a crise ou afundar de vez. Então vai caber a você decidir e atuar com serenidade. Mas sim, muita gente pega essa crise que parece intransponível e transforma isso numa grande oportunidade. Você está repleto de razão. Fazendo um gancho aí também, lá a gente, nesse momento de crise, né? A gente teve uma sacada lá genial lá do crise. A gente fez uma apresentação, colocou, tirou crise, tirou o S de crise, virou solução, né? Ficou crise solução, assim, cara, foi uma coisa realmente esse trabalho de tentar, né, dar condição para as pessoas se automotivarem, isso é sensacional. Ninguém motiva ninguém, né, na verdade, né? Então as pessoas precisam acreditar e ter um propósito. E neste momento de crise, os funcionários esperam ter alguém em quem se apoiar. E esse é o papel do líder. Maravilha, acho que indo para o final aí, Fábio. Vamos lá. Já? Perguntas rápidas aqui. Quando a coisa é gostosa, acaba rápido, né? As perguntas rápidas e fortes aqui, né? Para deixar mensagens boas aí para o pessoal que está assistindo a gente. Líder nasce pronto ou se constrói? A liderança pode ser treinada. Claro que se a pessoa já nasce com habilidades, enfim, já ajuda, claro. Mas existem modelos que devem ser implementados e seguidos, enfim, que vão auxiliar muito esse líder. Ele pode já ter essa predisposição, mas ele pode melhorar muito, sim. E Então, você daria alguma sugestão de livro ou até de curso aí para quem quer se transformar no líder melhor? existem inúmeros livros que vale a pena ler, mas também tem que tomar cuidado que tem muito desses... na internet tem muita gente que se propõe a ser coach e tal, e gurus, que às vezes não entrega. Mas sim, tem vários materiais que podem ser consultados, existe sim. Existem também consultorias para liderança, treinamentos para liderança, e é fundamental sim você buscar para aprender cada vez mais. A liderança se constrói. Você pode não ter a habilidade, mas sim é possível construir. E qual habilidade você acha, pô, essa aqui eu acho que, essa habilidade aqui eu acho que é indispensável para quem realmente, porque tudo bem, né, vai buscar desenvolvimento e tal, que nem, sei lá, se for futebol, o cara quer se jogar em futebol, pô, tem que saber lá, né, lidar com a bola ali, né, tem que ter um mínimo de condição, mas hoje você vê muito cara ali e fala, meu Deus do céu, né, como virou jogador, né, mas tem um pouco, fazer uma analogia com o líder, né, você fala, pô, cara é um bom líder, né? Mas eu não achei que ele ia conseguir, mas ele conseguiu, né? O líder, na verdade, isso daí não é habilidade própria. Claro, quem tem uma habilidade própria para ser líder, ele vai conseguir agregar as pessoas. Mas é importante que o líder seja uma pessoa coerente, uma pessoa confiável, que tenha conhecimento mínimo técnico da sua área, e que consiga
colocar focos e métodos para a sua equipe, de maneira que eles vejam esse líder como uma referência. O dia que a equipe deixa de ter esse líder como referência, ele perdeu a equipe. Uma habilidade, assim, em uma palavra. Evandro, Fábio, para um bom líder aí, que vocês, falando de maneira geral, né? Eu gosto muito de comunicador, né? Então, eu acho que se o cara não tem comunicação, é difícil ele ser um bom líder, né? Então, para mim, eu resolvi que uma das grandes qualidades, características ou iniciativas é comunicador, cara, comunicação. Vocês, o que vocês deixariam aí nossos ouvintes aí inventando? Não é uma única coisa, obviamente. A comunicador é fundamental, mas uma pessoa que consiga ter o foco e transmitir esse foco para as pessoas de maneira clara e coerente. Porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa e não age de acordo com aquilo que ele fala. Isso aí é falta de coerência e automaticamente destrói a liderança das pessoas. Então, comunicação e coerência. Eu acredito muito na questão realmente do líder ele saber, né, aquilo que realmente precisa para chegar no resultado, né, no foco e ter essa eficiência, né, assim, para poder transmitir, que até um pouco mais tem a ver com a parte de comunicador, né, assim, né, não é fácil, assim, você, pô, eu às vezes passo um pouco por isso, né, assim, né, pô, para você tá muito claro, mas assim, até chegar na cabeça quem vai executar ali tem um buraco aí, um caminho grande, né? Então é a mensagem boa aí. E uma atitude que todo líder deveria começar amanhã, assim, uma atitude, alguma coisa, algum hábito, né? Que acho que isso às vezes transforma, assim, né? Não é começar amanhã. Sim, eu acho que um bom líder, ele tem que acompanhar de perto o que está acontecendo. Não no sentido de cobrança, mas de saber o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, o líder ele pode terceirizar tudo, pode terceirizar as atividades, pode terceirizar os acompanhamentos e tal, mas ele não pode terceirizar a responsabilidade sobre a sua equipe. Então, eu diria que ele tem que acompanhar muito de perto. Naturalmente, antes de acompanhar, ele tem que ter tido a habilidade de definir o foco, ou os poucos focos, e como se atingir, um método para se atingir. E a partir daí, começar a acompanhar. Mas o acompanhamento, estar junto da sua equipe, desde sempre, é fundamental para um líder. Que é as reuniões, né, assim, né? Que é o hábito das Já vamos reuniões. começar amanhã então, vamos fazer reunião aí, né? Mas é bem lembrado. Nossa, Existem algumas empresas que sobrecarregam tanto de reuniões os funcionários, que os funcionários chegam a falar, poxa, eu não tenho tempo para trabalhar, eu vivo em reunião. Então tem que dosar isso daí. Você tem que ter reuniões, sim, mas que sejam pertinentes e com o espaçamento necessário. E que sejam extremamente objetivas. Quando você define o foco, os processos, os KPIs, essas reuniões são para acompanhar os KPIs. Qualquer coisa que surja daí, aí você faz algo separado, somente com aqueles que estão envolvidos com aquela atividade específica. Excelente, excelente. Bom, acho que vamos aqui para os finalmente, né? Ivan, fica à vontade aí para deixar sua mensagem. Alguma colocação a mais aqui? Eu só gostaria de mencionar, já falei bastante coisa sobre liderança, sobre gestão, mas apenas colocar que o bom líder é aquele que acompanha os seus funcionários, que é capaz de inspirar os seus funcionários e é capaz de ser uma referência para eles. Acho que isso é fundamental para uma liderança. Inclusive, essa frase que foi você que sugeriu, essa frase aqui que eles colocaram para fechar dentro, mas eu acho que muito a ver é pertinente. Vou dar uma lida aqui, você vê se frase de fechamento. Gestão organiza processos. Liderança move pessoas. Empresas crescem no limite da liderança que ninguém está à frente. Exatamente, né? O líder, ele não faz tudo sozinho, ele depende da sua equipe. A empresa não vai conseguir fazer tudo sozinha, vai depender da equipe. Aqueles que estão embaixo da liderança são os grandes responsáveis por fazer por fazer as coisas acontecerem. E o líder é o grande responsável para
agregar essas pessoas para que eles consigam transformar o seu potencial em resultados para a empresa. Show de bola, né? Senhor amor, olha como é desafiador isso aí. Às vezes dá desespero, né? Não é fácil. Esse tema é um tema... Mas, mais uma vez, eu vou repetir. É questão de serenidade e foco. Você tem que ter isso daí. Defina os seus processos, acompanhe os processos. Não é fácil, eu sei. Já passei inúmeras vezes por isso. Mas é possível fazer e, se necessário, busque ajuda para auxiliar a fazer isso. Buscar ajuda aí, né? Fala um pouco mais da sua atuação hoje, comenta um pouco aí, deixa o contato aí da empresa para quem está escutando a gente. Fica à vontade aí. Tá ótimo, obrigado. Não vim para fazer propaganda, mas de qualquer forma. Bom, Mas o momento vai chegar. eu imaginei. Não, a ActiveBiz é uma empresa que cuida de mentorias para pequenos e médios empresários, para pessoas em fase de transição de carreira. Na realidade, a mentoria é aquilo que você dá um acompanhamento para alguém que esteja querendo se desenvolver em alguma coisa, buscar algum tipo de resultado. E nós também damos consultoria estratégica de eficiência operacional, né, o que a gente chama de excelência operacional, para que você consiga transformar os processos que você já tem implementados em processos mais eficientes, né? Buscando uma excelência operacional bem maior, para que você consiga maximizar os resultados, né? Muitas vezes você perde muito tempo com o processo, as pessoas perdem muito tempo, retrabalhos, enfim, e os processos são sempre passíveis de revisão para que sejam melhorados. Isso aí é normal, qualquer planejamento também não é nada estático, né? O planejamento foi feito para você ir ajustando conforme mudanças de mercado, mudanças de concorrência, enfim, tudo isso faz parte também. Então, a gente ajuda dentro da ActiveBiz as empresas a melhorarem, a se aperfeiçoarem. A gente não tem nenhuma pretensão em ensinar empresário a trabalhar, porque o ramo do empresário é dele, ele que conhece e tal. Mas a gente conhece muito de processo e a gente pode ajudar bastante com relação a isso. Excelente. E assim, para te encontrar, quais são os canais aí para... activebiz.com.br. O Instagram é @activebiz, é onde a gente costuma postar. Inclusive no Instagram está sendo bem interessante. Eu tenho um blog também no site da ActiveBiz. E esse blog muitas vezes é repostado no Instagram. Esse blog é muito interessante, porque tem muitas dicas de todos esses problemas que a gente conversou hoje aqui. Lá tem dicas, tem passo a passo, tem coisas, não se esconde nada. Mas muitas vezes o empresário vê que é aquilo que precisa, puxa, mas eu preciso de uma ajudinha para me ajudar a implementar isso. Por quê? Eu não tenho tempo. Não tem pessoas para fazer isso. Então é aí que a gente entra. Então a gente dá o caminho das pedras e se a empresa precisar, o empresário precisar, a gente auxilia também a caminhar por essas pedras. Excelente. Beleza. Bom, vamos agradecendo aí, né? Mais um podcast. Fábio, obrigado aí. Fábio, excelente, obrigado pelo seu tempo, sucesso aí, que a ActiveBiz possa ajudar aí muitos e muitos e muitos empresários. Muito obrigado, agradeço também a oportunidade de estar falando aqui com vocês. É um grande prazer estar sempre em contato com clientes, com colegas que possam estar passando por algum tipo de dificuldade, enfim. E se a gente puder ajudar, estamos sempre preparados para isso, prontos para ajudar. Obrigado mesmo, realmente a gente aprendeu muito hoje aqui, né? Vou sair com bastante insights aqui, né? Fico feliz. E volte sempre aí, né? Casa tá sempre aberta aí. Pode estar Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.